Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e queridos irmãos em Cristo Jesus que fazem parte desse programa tão abençoado, o canal Impacto da Oração. Hoje nós estamos 12 de maio de 2025, nesta bela segunda-feira, mais uma semana que se inicia para a glória do nosso Deus. Nós estamos aqui para orar, para buscar a presença do nosso Deus. E creio que grandes coisas o Senhor já tem feito ao nosso favor, no nome de Jesus Cristo. E nesta noite eu queria trazer uma palavra para o teu coração, para que o Senhor possa nos abençoar. A palavra de hoje é a rebelião de Corá, de Datã e de Abirão, dos três, né? O tema. Hoje nós vamos falar sobre essas três vidas, a qual se levantaram contra Moisés. E creio que grandes coisas o Senhor vai falar através do poder dessa palavra, no nome de Jesus. Então nós já vamos para a palavra que se encontra no livro de Números, capítulo 26, versículo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 9, que diz assim: E os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirão e Datã, e Abirão foram os famosos da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão, na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com Corá, quando aquela companhia morreu, quando o fogo consumiu 250 homens, e eles tornaram um sinal. Porém, os filhos de Corá não morreram. Só até aqui. Palavra gloriosa vindo da parte do nosso Deus. A gente vê aqui a rebelião, né, os feitos, porque Corá, na Bíblia, ele foi um líder, um levita, que ele se rebeliou contra Moisés e Arão. E ele passou a liderar, trazendo uma conspiração contra o próprio Deus, querendo se levantar contra o próprio Deus, dizendo que Deus era com eles. E o Senhor foi e veio como um castigo na vida deles, daqueles homens, porque se levantaram duramente contra o servo de Deus. E, no entanto, quando Deus puniu Corá e os seus seguidores por sua rebelião, os filhos de Corá não foram mortos, a Bíblia vai dizer, né? Então, eram 250 homens, os rebeliados, que se juntaram com Corá, Datã e Abirão. Aqueles três homens eram levita, faziam parte do tabernáculo, porém, eles deixaram o diabo encher o coração deles de inveja, de desejos, de achar que Deus poderia falar com eles, onde o único porta-voz na terra era o Moisés. Era o único que era o intermediário entre o homem e Deus, se tornava Moisés ali, porque Deus usava Moisés, passava o recado e Moisés passava para o povo. Mas eles não conformaram, porque era levita, porque fazia parte do tabernáculo também, e eles resolvem fazer uma reunião entre eles, ou seja, porque o rebeliado ele nunca anda só, ele sempre vai andar com os deles, sempre ele vai arrastar multidões. É incrível como um rebeliado ele tem esse poder de persuasão, de poder trabalhar na mente e no coração das pessoas, enganando, falando mal das pessoas. Então tudo que eles queriam naquele momento ali era se levantar contra a vida de Moisés e de Arão, para se levantar contra o povo de Deus. Mas só que aquele povo, aqueles dois homens, havia uma proteção divina de Deus. Então não adianta mexer com aquilo que é de Deus. Mexe porque quer, mas depois o preço é alto. Mexa com a casa de moribundo, mexa com qualquer outra coisa, mas não mexa com aqueles que têm a presença de Deus. E Moisés andava com a sua vida santificada perante o Senhor, Arão também. Mas quando esses homens resolvem se levantar para querer fazer os seus feitos dentro da congregação, dentro daquela comunidade, eles levantaram uma comunidade inteira dizendo que era santa e que Deus estava no meio deles.
e ali passaram a questionar a autoridade de Moisés, porque o diabo faz assim, usa as pessoas dentro das congregações para poder questionar. É incrível como o inimigo, ele age nessa área, ele age na vida das pessoas para questionar, para não aceitar o ministério, não aceitar a chamada de um pastor, de uma liderança, de um levita, de um tocador, seja lá de quem for. Sempre vai ter alguém questionando, dizendo que aquilo ali não serve, que aquele trabalho não foi bom, que aquele trabalho foi ruim, porque fulano não sabe ler, porque fulano não sabe escrever, porque aquela pessoa não merecia estar na frente daquele trabalho, porque se tivesse na frente ali faria melhor. E é assim que as pessoas se comportam, os rebeliados, não aceita a divindade de Deus, não aceita o propósito, o chamado que Deus tem na vida das pessoas, querem tomar posição, querem fazer as coisas do seu jeito, só que eles se enganaram. Por que eles se enganaram? Porque Deus não estava com eles, Deus estava com Moisés e com Arão, e ali eles foram, de uma certa forma, se juntaram, se reuniram, aqueles líderes, aquele povo, criaram força, criaram coragem para se levantar, e levaram também os seus seguidores para apresentar ali também os seus incensos na entrada do tabernáculo. Mas quando eles estavam ali prontamente, a Bíblia diz que a terra se abriu e passou a engolir todos eles vivos, junto com a sua família, os seus seguidores, todos aqueles que estavam ali, eles foram engolidos vivo pela terra. A terra se abriu. E quem é o dono da terra se não for o próprio Deus? O próprio Deus puniu assim de uma forma severa a vida de Corá, Datã e Abirão e os seus seguidores. Ou seja, 250 homens ali morreram, foram engolidos por aquela terra, famílias. Mas a Bíblia diz que os filhos de Corá foram poupados. Ou seja, a misericórdia de Deus chegou na vida dos filhos de Corá, porque foi assim que Deus fez. O Senhor poupou aquele jovem, eu acredito assim, porque eles tocavam, porque eles eram levitas também, de uma certa forma, eles faziam louvores, salmos, eram poéticos, eram pessoas que tinham habilidade com a música, com louvores, com poesias e tudo. Então, o Senhor poupou a vida daquele jovem, para que eles não fossem destruídos junto com seu pai e aqueles que estavam ali totalmente rebeliados, porque Deus conhece o coração de cada um. O que traz rebeldia, o que traz dissensões dentro das igrejas, os que faz as panelinhas do diabo, os que emprestam a boca, os que defamam as pessoas nas escondidas, aqueles que se levantam na revolta, porque é só isso que acontece dentro das congregações, pessoas feridas, machucadas, e aí trata de levantar pessoas para destruir os ministérios, destruir os pastores, não aceita os pastores na autoridade de Cristo ali para poder apacentar, para poder cuidar das vidas, porque é assim que o rebeliado ele se forma. O diabo ele nunca trabalha só, sempre ele vai ter as pessoas, sempre ele vai ter os adeptos dele, porque é incrível como o diabo ele consegue usar as mentes, os corações para trazer a ruína, para destruir as obras, o ministério, a casa do Senhor. Às vezes é dentro de um trabalho, é numa faculdade, é numa escola, é na vizinhança, é no meio da família, é num casamento, seja lá onde for, sempre tem aqueles enviados de Satanás, usado com a boca para poder vir destruir a obra do Senhor. Mas ai daqueles que mexem, ai daqueles que se levantam. O Senhor mesmo, ele trata de colocar a terra para engolir. E ali foi uma punição severa no meio daquela congregação, no meio daquele povo, para que aquele povo passasse a temer e a tremer diante de Deus, porque com Deus ninguém se zomba e também com Deus ninguém se brinca. E ali, verdadeiramente, a terra passou a engolir aquele povo vivo, abriu-se uma cratera, abriu-se um buraco profundo, engoliu todos aqueles homens e desceram de abismo abaixo, ou seja, grande foi
a destruição que o Senhor permitiu acontecer no meio daquele povo, no meio do arraial, ali onde eles estavam se levantando, tramando, e ali a terra passou a engolir eles totalmente vivos. Não adianta querer se levantar contra os ungidos de Deus, com aqueles que foi chamado para a obra, para o compromisso, para a seriedade, para buscar as coisas do céu. E é isso que Deus faz a cada dia pelas nossas vidas. E assim eu creio no cuidado de Deus, porque o Senhor, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que tem responsabilidade sobre a sua casa, sobre a sua obra, sobre a liderança. Deixa eu te dar aqui um conselho, por mais que o teu líder te chame a atenção, se ele te mandar, tu vai lá e faz, não questiona, obedece, porque se você obedecer aquele que você está vendo, automaticamente você vai obedecer aquele também que você não está vendo, que é o próprio Deus. E Deus se agrada das pessoas que caminham no caminho da obediência e não da desobediência. Tem muitos caminhando no caminho da desobediência, infelizmente perecendo. Muitos saem de dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Muitas vezes sabe entrar, mas não sabe sair, não sabe como agradecer aquela liderança que um dia te abraçou, te acolheu nos momentos que você estava ferido, machucado, quando você estava na ruína, teve uma pessoa que te amparou, um pastor, uma pastora que te abraçou, que te acolheu, que tratou das tuas feridas, que sarou as tuas feridas, que os teus dias que eram ruins e amargos se tornaram em tempos doces de paz. Aí tu passou a ter paz, tu passou a ter alegria na tua casa, na tua alma, no teu casamento. As coisas começaram a dar bem e ficou tudo bem, mas de repente tu não tem vigiado, aí na hora de sair vira as costas, não agradece, não sabe como sair da casa do Pai, não sabe pedir o direcionamento ao Senhor, não sabe perguntar para Deus se Deus está no meio daquele negócio ou não, simplesmente vira as costas e sai como um rebeliado, como um revoltado, revoltada, e começa a andar como um andarilho de igreja em igreja, não para em lugar nenhum, não tem referência. Por quê? Porque não está de acordo com o propósito de Deus. Até que você retorne para a casa do Pai, entenda os seus erros, aquilo que você fez que não foi da vontade do Senhor, saindo sem a direção, aí volta para a estaca zero, volta lá para o começo, aí volta arrependido, e aí as coisas começam a acontecer novamente. Essa palavra hoje é para você mesmo, que tem saído do prumo, que tem saído da casa do Pai sem a direção dele. É para você mesmo, querida, é para você mesmo, minha amada, que tem feito coisas que não têm sido do agrado do Senhor. Hoje é a noite de tu retornar, hoje é a noite de tu rever teus conceitos, hoje é a noite de tu parar e analisar e pensar naquilo que tu tem feito. Não deixa o diabo encher teu coração, como encheu o coração de Ananias e Safira, a ponto deles vender uma herdade, se combinarem e falar a mesma coisa, tudo no erro, compartilhando o mesmo erro. Entenda uma coisa, que haverá sempre punição quando nós fazemos as coisas erradas. E isso é para mim, é para você, é para qualquer um. Então, irmãos, que nesta noite você possa guardar essa palavra de Deus aí no teu coração, no nome de Jesus. Então, nesta noite nós já vamos entrar em oração, pedir ao Senhor que o Senhor nos visite, nos dê paz, que o Senhor possa preparar coisas grandes nas nossas vidas, ser livramento na minha e na tua vida também, no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eterno e soberano Pai, Pai bondoso, bendito, nesta noite gloriosa, nós estamos aqui, meu Deus, para te louvar, te agradecer, Senhor, por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos pequenos, faltosos, cheio de limitações, perdoa nossos pecados, as nossas falhas, erramos todos os dias contra ti, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Unge os nossos olhos, coloca colírio santo, Senhor. Meu Deus, nos lava com teu sangue, renova nossas forças, restaura as nossas vidas, ó Deus. Meu Deus, derrama teu poder, a tua graça, as tuas misericórdias. Visita teu povo, Pai, nesta noite. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Toma os pastores nesta noite, Pai. Eu quero apresentar diante de ti, meu Pai, a vida dos pastores aqui na terra. Meu Deus, aonde os pastores estão sempre para abraçar, para acolher as vidas, mas muitas vezes ninguém não se preocupa
com a liderança, com os pastores, saber se está tudo bem. Meu Deus, muitas vezes as pessoas não se importam porque acham que como homem de Deus, acho que não precisa, mas se engana as vidas, Pai. Meu Deus, tem misericórdia. Eu apresento teus servos, as tuas servas, que têm levado um fardo pesado, que têm, meu Deus, caminhado, Senhor, por momentos tão difíceis nas vidas. Toma nas tuas mãos, Senhor, os pastores, lava cada um com teu sangue, tem misericórdia, meu Deus, e vem abençoar, e vem operar, meu Deus, poderosamente, Pai, sobre estas vidas, tirando o cansaço físico, espiritual. Toma, Senhor, a liderança, toma os obreiros, toma, Senhor, a cada vida diante de Ti, fortalece a Tua obra, fortalece o Teu povo, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, abre as portas, destrói todo mal, toda barreira de impedimento, toda seta, todo dado inflamado do maligno, lança por terra, meu Deus, todo mal, toda afronta do diabo, que o Senhor comece a queimar, o Senhor comece a desfazer o mal contra nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Senhor, visita nossas vidas nesta noite, manifesta teu poder, nos cobre com teu sangue, Senhor. Visita as famílias nesta hora, visita os lares, toma tudo diante de Ti, não deixa que o espírito de rebelião entre no nosso coração, não deixa que a maldade haja nas nossas vidas, mas repreenda todo e qualquer espírito imundo, toda seta que voa de dia, toda mortandade que assola o meu dia, caiam por terra todos os inimigos de Deus. Senhor, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Asperge, meu Deus, uma gota do teu sangue e destrói, Senhor, todo mal. Cuida das nossas vidas, ó Pai. Faz a tua obra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te peço a tua bênção. Eu te peço a tua paz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, e começa a desfazer as obras do diabo, todo peso, toda retaliação, toda investida do inimigo que caia por terra. Jesus, abençoa, Senhor, meu lar, minha casa, minha família. Abençoa o lar do meu irmão, da minha irmã. Toma nas tuas mãos, visita os filhos, a parentela, os que estão de perto, os que estão de longe. Manifesta teu poder, Senhor Deus e Pai, e faz uma grande obra. Tira os impedimentos, empecilhos, ó Deus, e age pelo amor do teu santo nome. Quebra todas as barreiras, todos os obstáculos. Tira, Senhor, toda dificuldade. Meu Deus e meu Pai, faz o teu milagre. Toma a frente de tudo, Senhor. Meu Deus, eu te peço a tua bênção, a tua ajuda, a tua proteção e os teus livramentos. Vem ser conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, a tua bênção. Cuida de nós, Espírito Santo de Deus. Perdoa nossas iniquidades, nossos pecados, pelo poder do teu nome, Senhor. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Abre as portas que estão fechadas e confunde o inimigo nesta noite, em o nome de Jesus. Meu Deus, abraça todos os teus filhos, lava com teu sangue, guarda, protege, livre de todo mal. Nos dá uma noite de bênção e de vitória pelo poder do teu nome. É o que eu oro, te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. E todos fiquem na paz do